Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta terça-feira de Um Lugar ao Sol, o Christian ficará atordoado ao descobrir que o irmão eliminou uma pessoa, até porque a Bárbara sabe de toda a história e foi quem tentou acalmá-lo na época. Os dois resolverão dar um pulo na Suíça e, entre outras surpresas da viagem, a Bárbara acabou revelando que está grávida. O Christian levou um susto, mas a sua maior preocupação no momento é saber como pode resolver a questão do atropelamento, sem ter o seu nome sujo. Ele vai implorar para a Bárbara não contar nada sobre esse caso para o Santiago, pai dela, temendo estragar a relação que eles vêm construindo. E no vídeo de hoje veremos o Christian sendo assombrado por seu passado e desmascarado na frente da Bárbara. Também veremos o Ravi salvando a vida de um dos personagens principais da trama. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Um Lugar ao Sol, clica no botão de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, além de ativar o sininho de notificações, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que a Lara deve seguir em frente e se casar com o Matheus? Ou a Lara deve continuar sozinha, já que ainda não esqueceu o Christian? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você acha que o Christian merece pagar pelos erros do Renato, sim ou não, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. O Christian quer provar ao sogro que pode ter uma chance de assumir um cargo na direção da empresa. Nisso, o rapaz convencerá a mãe, que está no Brasil, de que é melhor vender o apartamento dele no Leblon. A Helenice concordará com o rapaz e assim ele resolverá entregar toda a grana da venda do imóvel de luxo para Pilar, que é a esposa do ciclista falecido, como uma forma de compensá-la pelo que passou. Mas no fundo, o Christian estará mais interessado apenas em livrar o próprio pescoço para continuar usufruindo da vida boa que está tendo na pele do Renato. Mas será que essa história terminará aí ou ainda assombrará o Christian, que poderá pagar por um crime que não cometeu? Preocupada com a neta e com as últimas leituras que tem feito do tarô, a Noca dará um jeito de planejar um encontro entre a Lara e o Matheus. Assim, o ex-casal participará de um jantar romântico e o rapaz aproveitará a chance para dizer que nunca a esqueceu. O Matheus confessará que está totalmente interessado nela e afirmará que até hoje leu o signo dela no horóscopo do jornal, deixando a mocinha bastante surpresa. Lisonjeada, a Lara perceberá o caminho da conversa e fará questão de esclarecer que ainda não superou Christian, já que não tem a menor intenção de enganar ou enrolar o ex-namorado. Assim, a Lara destacará que também guarda uma lembrança muito boa da época em que os dois se relacionaram, mas que infelizmente, nesse momento, ela ainda não está pronta. Também viúvo, o Matheus saberá exatamente como a ex-namorada se sente e explicará para Lara que também não está preparado para um envolvimento profundo com alguém. Entretanto, o Matheus revelará que esse é exatamente o ponto, porque talvez, em virtude dos dois estarem passando pelo mesmo momento, pode ser a oportunidade perfeita para que os dois se alinhem. O Matheus estará com muita esperança de reconquistar a Lara, mas perceberá que ela está totalmente na defensiva. E ainda assim, o rapaz não desistirá, além de começar a contar com o apoio da dona Noca. Além disso, a Noca descobrirá justamente por meio das cartas de tarô que o Christian ainda está vivo. Apesar da previsão certeira, a idosa duvidará do próprio Dom e temerá um mistério envolvendo a suposta morte do amado da Lara. A personagem vivida pela Marieta Severo viajará até o Rio de Janeiro para dar suporte à neta, que enterrou o Renato no lugar de seu namorado. A senhora levará a chefe de cozinha para viver em Minas Gerais com ela após a tragédia. E lá, a Lara trabalhará na cantina de uma escola e tentará refazer a própria vida.
A cozinheira, no entanto, terá problemas para superar seu luto. Anoka ficará muito preocupada com o estado emocional da jovem, praticamente em depressão, mesmo após um bom tempo se passar. Ela tentará procurar por respostas nas cartas de tarô, mas no meio da sessão, a veterana encontrará uma informação curiosa de que o protagonista ainda está vivo. Anoka desabafará com a Dalva sobre sua preocupação nas últimas leituras do tarô, admitindo que em suas cartas o Christian de fato aparece vivo. A visão parecerá assustadora, já que ela também vai acreditar que o rapaz morreu. Sem saber que o Christian tomou o lugar do irmão gêmeo endinheirado, a idosa duvidará do resultado do jogo e até do poder de vidência que sempre teve, se desesperando ao imaginar que perdeu o dom. Anoka revelará para Dalva que pela primeira vez na vida está duvidando do seu dom, mas não sabe se é esse amor obsessivo da neta por esse rapaz ou se de fato perdeu a sensibilidade diante do sofrimento da Lara. A senhora estará nitidamente angustiada com a descoberta, sem saber que nos próximos capítulos descobrirá que de fato Christian está mais vivo do que nunca, desfrutando de uma realidade regada a luxos e impunidade por todos os erros que o Renato cometeu no passado. Já a Bárbara perceberá o grande erro que terá cometido ao se casar. Sem desconfiar da morte de seu namorado, ela terá subido ao altar com Christian. Porém, a falta de amor entre os dois ficará clara logo. Ela decidirá abandoná-lo porque estranhará seu comportamento e até seu espanto por conta de sua gravidez na novela das 9. Aos poucos, a Bárbara duvidará até de seus sentimentos pelo companheiro. Em cena que irá ao ar ainda nesta terça-feira, dia 16, a filha do Santiago resolverá se separar. Ela, que já não tem a personalidade mais fácil do mundo, não conseguirá entender a mudança repentina do marido. O casal reatará, mas a Bárbara não desistirá de descobrir o motivo do Christian estar tão diferente do que era durante as idas e vindas do romance deles durante 5 anos. A protagonista nem desconfia de que seu boy tem um irmão vivo. A única informação que ela tem sobre o gêmeo foi inventada pela Helenice, de que o outro bebê havia morrido quando ela adotou o Renato. Além do comportamento extremamente estranho do marido, a Bárbara ficará transtornada ao ouvir o Renato chamando pelo nome da Lara. Assim, imediatamente a Bárbara desconfiará de que está sendo traída pelo marido e que, por estar apaixonado por outra mulher, anda estranho. A Bárbara chegará a presumir que o atraso do Renato no dia do casamento dos dois foi porque o rapaz estava com essa amante chamada Lara e, revoltada, ela não conseguirá se controlar. A Bárbara sequer vai esperar que o Renato acorde no dia seguinte para exigir explicações sobre o que ele disse dormindo e começará a estapear o rapaz, completamente indignada e falando para si que não será feita de trouxa, nem muito menos levará chifre depois de tudo que foi capaz de aturar pelo Renato. O Christian acordará meio zonzo e sem saber o motivo de todo aquele estardalhaço por parte da Bárbara. Para piorar a situação, a Bárbara perguntará de pronto quem é Lara, deixando o Christian na maior sinuca de bico logo após ter acordado. Sonolento e tentando assimilar tudo o que está acontecendo, o Christian argumentará que acabou de acordar e que não tem a menor ideia do que está acontecendo. Mesmo assim, a Bárbara continuará indignada e certa de que o Renato está escondendo uma amante, chegando a inclusive partir para cima do marido já aos prantos. A Bárbara ainda jogará na cara do Renato que agora tudo faz sentido e que finalmente conseguiu entender o motivo do Renato ter agido tão mal à notícia de sua gravidez. A Bárbara dirá que fez papel de palhaça e que realmente deveria ter confiado em sua intuição
no momento em que percebeu que havia algo de errado com o Renato, mas que infelizmente se deixou levar pelo sentimento. O Christian vai jurar que a Bárbara está surtando à toa, pois sequer conhece alguém chamada Lara, e que deveria estar sonhando com alguma coisa aleatória. O Christian justificará que o sonho nem era importante, porque ele sequer se lembra do que estava acontecendo. Ele dirá que estava muito cansado e por isso deve ter sonhado e dito esse nome. Ele baterá na tecla de que ama a Bárbara e que a maior prova disso é ter se casado com ela, além de argumentar que passou por momentos delicados, tanto em conquistar a confiança do pai dela, quanto em levar um tapa na cara do passado sobre o atropelamento que aconteceu e vitimou um rapaz. Assim, o Christian vai garantir que não ficou decepcionado com a gravidez da Bárbara, mas apenas surpreso, porque eles estão enfrentando um momento delicado em todas as áreas. A Bárbara não se convencerá das justificativas do marido nem por um minuto e chegará a se recusar a dormir na mesma cama que ele. Assim, ela passará a noite aos prantos e continuará se culpando por não ter se recusado a casar com o Renato no dia da cerimônia, pois já estava se sentindo mal. Ela terá certeza de que a diferença que está sentindo no Renato, principalmente na cama, é porque ele se apaixonou por outra mulher, mas não irá descansar até descobrir de quem se trata essa tal de Lara, ficando de olho em cada passo do marido. A Bárbara, inclusive, estará decidida a se separar do Renato, sob a justificativa de que a única coisa que não admite é ser traída e enganada, preferindo se divorciar a carregar um chifre e aceitá-lo. Louco para viver um grande amor, o Ravi se envolverá com a pichadora Joy, com quem terá sua primeira vez. A filha da Inácia e irmã da Yasmin é a rebelde que vai depositar nessa relação a chance de ter uma vida melhor. Só que a adolescente engravidará e se verá diante do conflito de dar um fim na gravidez ou seguir adiante com a gestação não planejada e perder sua liberdade por causa de um filho. Já o pai da criança será contra a interrupção. Assim, a história começará a se desenrolar no capítulo desse dia 16 de novembro, terça-feira, quando Ravi conseguir convencer a Joyce de passar a noite com ele em troca de dinheiro, na expectativa de fazê-la se apaixonar por ele. A moça acabará concordando, já que precisa ajudar em casa, apesar de não demonstrar possuir nenhuma conexão emocional com o rapaz depois que eles dormirem juntos. Por outro lado, o Ravi se mostrará cada vez mais apaixonado por ela e começará a fantasiar que eles podem ter uma vida juntos, desde que a Joyce pare com as pichações que podem lhe causar problemas sérios. Por outro lado, a Joy não estará muito interessada nos conselhos do Ravi e, pelo menos de início, seu único interesse no rapaz será de conseguir alguma grana extra. Os encontros entre os dois começarão a aumentar bastante, com o Ravi ficando cada vez mais apaixonado, mesmo que para isso tenha que desembolsar certa quantia. A Inácia, mãe da Joyce, começará inclusive cobrar mais dinheiro da jovem para alimentar os irmãos, argumentando que não tem como arcar com as despesas de casa sozinha. E isso deixará a Joy cada vez mais frustrada, sendo que ela decidirá descarregar sua revolta e sua tristeza nas pichações que já tem costume de fazer. Ela demonstrará estar muito cansada da vida que tem levado e das dificuldades que enfrenta desde sempre, que só pioram a cada ano que fica mais velha, pois as responsabilidades em cima dela apenas aumentam. Passado algum tempo, onde o Ravi estará convicto de que conquistará a Joyce e irá tirá-la da vida de pichação, fazendo um acordo com a jovem, ao dizer que somente continuará lhe apoiando financeiramente. Caso pare com isso,
Ele ficará revoltado e decepcionado ao perceber que a Joy continua com as pichações. Quando souber que a jovem está fazendo isso em um prédio próximo dali, o Ravi não pensará duas vezes para ir até lá e repreender a Joyce, a impedindo de continuar com isso definitivamente. Entretanto, o que o Ravi nem imagina é que uma tragédia ainda acabará ocorrendo nesse capítulo, quando durante essa pichação, a Joyce acabar caindo do prédio. Quem será o responsável por resgatar a moça será justamente o Ravi, que já estará caidinho pela mulher com quem perdeu sua virgindade e sonha em firmar um relacionamento sério. Em desespero, o Ravi não suportará a possibilidade da Joyce partir dessa para melhor e chamará uma ambulância para prestar os primeiros socorros para ela, enquanto permanece ao lado da jovem o tempo todo, prometendo que vai dar tudo certo. A Joyce receberá os primeiros socorros e será encaminhada para a emergência, onde terá todo o atendimento médico necessário para se recuperar. Inclusive no hospital, onde o Ravi estará o tempo inteiro acompanhando a Joyce, o médico revelará que a jovem precisa apenas de repouso durante algum tempo, mas que ela e o bebê vão se recuperar totalmente, destacando que para preservar sua gravidez, a partir de agora, a Joy precisa abandonar essas loucuras que anda fazendo, pichando prédios altos, com o risco de sofrer outro acidente. E ao descobrir sobre a gravidez, a Joyce entrará em pânico completo, pois essa seria a última coisa que ela desejaria, já que sua vida não é nada fácil e não tem condições de sustentar mais uma criança. Apesar disso, o Ravi ficará radiante com a notícia, pois sempre teve o sonho de construir uma família. A Helenice será maltratada e rejeitada pelo Christian, já que o protagonista assumirá a mesma postura que o seu irmão tinha com a mãe e será frio. Além disso, ele fará questão de negar qualquer ajuda financeira para a mulher, que ficará sem teto, e procurará pelo Teodoro, seu irmão, na novela das 9 da Globo. Durante a festa luxuosa no jardim da mansão do sogro, o Christian fez questão de ser rude com a Helenice, que estava radiante com o enlace. O anti-herói deixará a Dondoca de mãos atadas ao afirmar que não a ajudará com dinheiro ou mesada. Com as reservas da família chegando ao fim, a veterana terá de recorrer a um velho conhecido, seu irmão. O Teodoro, que tenta protegê-la de suas próprias loucuras, se surpreenderá com a visita inesperada. A Helenice será direta ao anunciar a novidade e afirmará que irá se mudar para a mesma casa do senhor, que ficará desconcertado e principalmente constrangido, apesar de não ser capaz de enxotar a irmã. A essa altura, a Rebeca estará extremamente incomodada com a forma como Santiago trata o Túlio, principalmente depois que o Renato virou seu queridinho. O Santiago, além de já não confiar no Túlio, devido à forma que ele trata a Rebeca, estará desconfiado de que há alguma coisa de errado acontecendo com as contas da rede de supermercados Redentor. E justamente por esse motivo, o Santiago começará a tratar o Túlio com uma ignorância e rispidez cada vez maior. Mesmo sabendo que o marido não é flor que se cheire, a Rebeca não vai gostar de ver o Túlio sendo humilhado por seu pai e chegará a questionar o motivo do Santiago colocar o Renato como seu favorito, sendo que mal o conhece, enquanto Túlio, que já trabalha há tempos na empresa, acaba sendo rejeitado por ele. Para surpresa da Rebeca, o Santiago argumentará que o comportamento na vida pessoal de uma pessoa acaba sendo seu espelho em absolutamente todas as áreas, e como esposa do Túlio, a Rebeca já deveria saber que a conduta do marido não é das melhores. Assim,
A Rebeca pensará cada vez mais no conselho que recebeu da Ilana de se separar do Túlio, que não a merece. Enquanto finge ser o Renato, o Christian acabará encurralado por um amigo de sua vida pregressa. O Christian e a Bárbara voltarão ao Brasil após a lua de mel, e o protagonista será reconhecido justamente pelo Josias no aeroporto. O Ravi irá até o local buscar o casal, mas o manobrista ainda tentará conversar com o ex-colega de trabalho, momento em que o mocinho será obrigado a encarar seu passado ainda no capítulo desta terça-feira, dia 16. Os recém-casados chegarão ao país depois de uma longa estadia em Praga, na República Tcheca. E o Christian evitará passar pelo estacionamento VIP do aeroporto, já que ele temerá ser reconhecido por alguém. Apesar do cuidado, o usurpador esbarrará com Josias em um dos portões de saída. Ingênuo, o manobrista vai parar para cumprimentar o antigo amigo de profissão, o chamando de Cris, além de comentar que o amigo está realmente sumido. Assim, em um tom descontraído, o Josias perguntará ao antigo colega o que ele está fazendo ali, deixando o Christian em um beco sem saída. E aí, pessoal, você acha que o Christian merece ser desmascarado? Sim ou não? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí, na sua tela. Estou te esperando!